os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. De volta! Hora de falar de política com Mário Flávio. E a pergunta do dia é: será? O que você vai perguntar? Será? Não é. Em off, fica em off. Será, Mário Flávio, que os dois grupos tradicionais de política em Santa Cruz vão se unir esse ano? Será? Olá, Laís, bom dia. Eu dia. acho que a única chance que o pessoal tem de ganhar essa eleição contra Fábio Aragão, eu nem diria nem só os dois, é juntar a oposição toda lá, né? Porque lá em Santa Cruz Capibaribe é bom demais que o político de Santa Cruz Capibaribe. Caruaru já foi assim. É movimentada lá, né? Hoje em dia aqui, Ave Maria, olha aí. Vou falar. Mas enfim, Santa Cruz pra você ter uma ideia, tem o bloco do atual prefeito, Fábio Aragão. Aí tem a bancada verde e a bancada azul. Então a Câmara de Vereadores ela tem 3 bancadas. A bancada verde, ela é uma bancada ligada ao Alan Carneiro, né, que foi candidato na última eleição. É uma bancada meio que independente lá. E a bancada azul, ela é ligada a Edson Vieira. Bota a música na eleição. E a bancada azul. E outra coisa, viu? Foi a última eleição que eu participei assim, que relembrou aquelas disputas antigas, né? Assim, aqui na cidade de Caruaru. Foi quando foi Edson Vieira contra o pai do Fábio Aragão, né? O saudoso Fernando Aragão. Que eu fui para um debate lá com o vídeo do nosso querido Ney Lima. A cidade literalmente dividida. Foi uma coisa impressionante. A rádio teve que colocar na frente dela uns tapumes dividindo. Caramba. A torcida. Ficou uma torcida de um lado, outra do outro. E um telão para cada lado para o pessoal acompanhar o debate. E a cada fala tinha um levante da galera, uma resenha danada. Aí foi bem marcante assim na minha carreira, porque eu fiquei impressionado, né, com a quantidade de gente, né, que apareceu por lá. Bom, volta na atualidade. Então, Fábio Aragão assume, as pesquisas indicam, né, que ele leva uma vantagem grande, e aí a oposição aparece muito lá atrás, mas com a possibilidade dessa união das oposições, aí dos grupos azul e verde, inclusive com o contra-ataque do PP. O que é que o PP tem a ver com essa história? O Fábio Aragão era do PP, que é o Partido Progressistas. E aí ele era ligado ao Eduardo da Fonte, né? O famoso Dudu da Fonte. E aí eles fizeram um acordo nessa questão e ele saiu do partido. Então o partido ficou sem ninguém. Então ontem o Dudu da Fonte, né, ele chama o Alan Carneiro para uma reunião e diz: olha, o partido está à sua disposição para você ser candidato. Alan Carneiro, ele lembra muito aquela frase do Chico Buarque de Holanda, numa das canções dele, que ele diz que eu sou um pote até aqui de mágoas, com essa história envolvendo a governadora Raquel Lira. Sim. Alan Carneiro, ele foi um dos poucos políticos, né, que lá atrás, no primeiro turno, estavam já apoiando Raquel. E aí foi aquela polêmica, aquela confusão, apoiou a Raquel, ganhou a eleição. Lá em Santa Cruz era o único, né, porque o pessoal lá ou estava com Miguel Coelho, no caso dos Vieira, sim, ou estava, né, com o PSB, no caso do Danilo Cabral. E aí, Alan Carneiro, não, estou com Raquel. Então, Alan Carneiro esperava ser chamado para o governo de Raquel no começo da gestão. Não foi chamado nem no começo, nem até agora. Então, ele ficou ressentido, escreveu uma carta ano passado dizendo que estava saindo da vida pública. Só que o pessoal volta, desiste vai não. Vai não, desiste da desistência. Ó, a canoplazinha. Desiste da desistência e por aí vai. Então, ontem o Dudu da Fonte chamou ele e disse: olha, o partido é seu, venha para cá. E existe uma possibilidade também de uma junção dos dois grupos, o de Edson Vieira e o de Alan. O problema, Laís, é quem abriria
mão da cabeça de chapa nessa questão aí. Os Vieiras, eles têm uma história, né? O Edson foi prefeito 2 vezes, é atual deputado estadual, a Alessandra Vieira foi deputada muito boa, diga-se de passagem de atuação, só que eles passam por um momento de desgaste. Sim. Então a oposição avalia que colocar algum Vieira, ou Edson ou Alessandra, seria uma derrota na certa. E talvez uma junção, por exemplo, colocando um Alan Pereira Alan Pereira. Alan Carneiro. Alan Cardoso. Carneiro, pronto. Colocando Alan Carneiro na cabeça da chapa para ser o prefeito e um vice, por exemplo, indicado por Edson, bugou mesmo. Colocando um vice indicado por Edson, aí a chapa ficaria mais leve e teria mais chance. E uma coisa curiosa, se as bancadas azul e verde se unirem, eles passam a ter a maior bancada na Câmara Municipal, né, contra o governo. Porque, para você ter uma ideia, todos os prefeitos que eu conheço conseguiram aprovar empréstimo junto à Unfinisa, menos Santa Cruz do Capibaribe. Porque lá eles alegam que o município ia ficar endividado, então não houve acordo, para você ver como a política lá é forte. Então, é uma situação, né, que eles vão ter que pensar, porque ainda tem aquela invenção da história da candidatura do deputado que vive fazendo zoada na rede social. O Abimael. Né, que tá fora aí desse grupo, né? Ele é do PL. A direita quer ter a candidatura lá de Robson Ferreira. Só que Abimael apareceu, aí Robson deu uma tacada nele, só ele. Ele devia ser candidato lá em Toritama, mas ele não tem prestígio lá. Ixi. Então, assim, a oposição desse jeito facilita Fábio Aragão. Agora, se esses grupos aí, os dois, né, o azul e o verde, eles se unirem, aí eu acho que pode causar um estrago aí na vida do Edson, do Fábio Aragão. E sendo que Fábio Aragão é bem avaliado por lá, né, Mário? Bem avaliado. É um prefeito que tem... A oposição diz que ele não tem obras, mas ele está trabalhando, né? Resgatou muitas questões lá. Não tem problema com o vice, que já é meio caminho andado, porque a maioria dos prefeitos tem problema com o vice. Então vai ser uma eleição bem diferente lá em Santa Cruz, mas eu acho que os grupos, diante da necessidade, Laís, eles vão terminar partindo para uma unidade, para uma união. Não tem outro jeito, né, Mário Flávio? Ou se une, ou então vai perder a eleição. Porque uma coisa curiosa, veja, a eleição lá em Santa Cruz, ela foi decidida por 300 votos. Né? Fábio Aragão teve uma votação, o segundo colocado, que foi o Alan, teve 300, e o terceiro, que foi o Nan também teve mais ou menos 300. E uma coisa curiosa, veja, Fábio Aragão, ele perde na zona urbana e ganha na zona rural. E perde na zona rural. E como é que ele ganha a eleição? Porque quando soma os votos, aí ele, no total, ele consegue ficar na frente dos outros dois. Isso. Aí, o que acontece? Teoricamente, veja, se ele perdeu na zona rural e perdeu na zona urbana, significa que se a oposição tivesse saído unida, então talvez ele não tivesse vencido a eleição, porque ele não conseguiu ser majoritário nem na zona urbana, nem na zona rural. Então isso aí é o recado para a oposição de lá. Ou se une, ou tchau pro louro. Tchau pro louro. Mário Flávio, tem mais política no Manhã Cidade? Manhã Cidade tem muito assunto para falar aqui, né? Vou trazer aí algumas movimentações políticas e também no Cidade Entrevista, lembrando que hoje, né, o pessoal recebe aqui o Silvio Nascimento, que inclusive estava ontem lá no estádio Lacerdão com o Fernando Rodolfo, peruano, lá, né? Fazendo foto com o povo e tal. Então, tava com a camisa do Central? Estavam os dois. Muito bem. E amanhã quem tá aqui é o senador Humberto Costa. Ótimo, Mário Flávio. Obrigada e até amanhã. Valeu. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.